convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíam às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando o 18º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje nos fala de 2 mesas. E a partir das mesas, nos fala de 2 projetos de existência. E nos convida a escolher. Como de fato deveria ser a maior parte das nossas pregações, as leituras de maneira massiva falam da mesa de Deus. Um banquete preparado pelo Senhor e que nada no mundo pode comprar. Por isso o profeta Isaías, anunciando ao povo que está no exílio e desejoso de voltar para a casa de Deus, para a Terra Santa, diz que o banquete preparado por Deus é para a gente se deliciar, comer e beber sem pagar nada. Não porque não tenha valor, mas porque nós jamais conseguiríamos pagar o preço desse banquete. É algo divino. É algo que só Deus mesmo pode preparar para nós. Esse é o banquete que a gente chama, até numa palavra meio feia, escatológico. É o banquete do céu. É o banquete que nos aguarda lá no céu. Mas que, como nós ainda não chegamos lá, também nos encontra no deserto da vida. E aí nós começamos a entender a multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus faz hoje no Evangelho como um experimentar um pouco daquele banquete que teremos definitivamente só no céu, já no meio do deserto da vida. Então, enquanto aqui caminhamos, enquanto aqui peregrinamos, enquanto existimos nesse plano da criação, nós podemos experimentar um pouco desse banquete através do dom que Cristo dá para nós. Continuamos hoje a celebrar esse banquete, do banquete da Eucaristia. E isso é lindo, porque é para nós um provar do banquete do céu preparado para nós. Mas prestem atenção, que se de um lado nós temos o banquete da vida, que não tem preço, o banquete da dignidade, que Deus prepara para nós e que Cristo já nos dá experimentar, do outro, os textos bíblicos dão uma pincelada para que nós nunca esqueçamos que é um outro jeito de caminhar nesse mundo. E aí no início do Evangelho, Mateus nos diz: depois da morte de João Batista. E aí nós precisamos recordar: João Batista foi morto
em um banquete, numa festa. Então, se de um lado nós temos a festa do céu e o banquete da Eucaristia, do outro lado nós temos uma outra festa, em que em vez de vida, gera morte. Um banquete em que as vaidades falam mais alto, em que o pecado impera, em que não há a felicidade perpétua. Ponderando assim, se nós escutamos a pergunta que a liturgia nos faz, parece fácil escolher: eu quero o banquete do céu. Não é assim? Ou alguém aqui vai preferir o outro? Acho que não, né? Ninguém em sã consciência vai querer o banquete da morte, o banquete do pecado. Mas aí vem uma perguntinha incômoda que Isaías nos faz. Se nós temos o alimento que sacia a alma, que é capaz de preencher o vazio do ser humano, por que nós pagamos caro para sentar na outra mesa? Quando Isaías pergunta isso aos seus, ele está dizendo: por que nós, sabendo que Deus e só Ele é capaz de nos preencher, por que nós ainda escolhemos sentar na mesa do pecado e da morte? Por que pagamos tão caro por um alimento que não sacia? O que ele está falando não é de gastar o salário que todo mês cai lá na conta, não. É de gastar a própria vida e a própria felicidade com coisas que não saciam. E se fica claro para nós, pintados as duas mesas, que queremos o do céu racionalmente, é bem verdade que na nossa vida, nas escolhas do dia a dia, nós várias e várias vezes nos sentamos na mesa de Herodes e da morte. Quando eu escolho guardar rancor em vez de perdoar, quando eu escolho caluniar em vez de acolher, quando eu escolho falar mal, fofocar, quando eu escolho gerar inferno, isso tudo é escolher sentar na mesa de Herodes, e até para ficar mais pesado, na mesa do diabo, a mesa do pecado, a mesa que nos tira a dignidade. Quando eu escolho, em vez de viver uma vida virtuosa, me afogar na lama do pecado, sair por aí como se nada tivesse acontecendo, quando eu escolho a indiferença, isso tudo são escolhas que nos fazem sentar na mesa de Herodes, na mesa da morte, na mesa do diabo. E se a liturgia passa todas as leituras nos mostrando como Deus é bom e como só Ele pode saciar a nossa fome, por quê? E essa pergunta é pesadíssima do profeta: por que nós não escolhemos sentar na mesa de Deus? E aí fica bonito, né? O discurso de Paulo aos Romanos: quem nos separará do amor de Deus? Nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem a morte, nem a vida, nem o pecado, nem os espíritos celestes, nem mesmo o mal, nada disso é capaz de nos separar do amor de Deus. E aí a gente pode encher o peito e falar: oba, estou salvo. Mas Isaías já tinha nos dito: há sim algo que pode nos afastar do amor de Deus. A nossa escolha em recusar o convite para sentar na mesa da vida, para sentar na mesa da morte. A nossa escolha por viver de paraísos artificiais que agora nos dão prazer e daqui a pouco abrem um buraco ainda maior no nosso peito, do que preencher com a graça de Deus. Então, todas as vezes que nós escolhemos a mesa que não é a de Deus, nós escolhemos nos afastar do amor de Deus. E aqui está o peso da liturgia de hoje. Porque nos recorda, a gente está
começando hoje o mês vocacional, nos recorda que nós somos chamados. Vocação é isso, sermos chamados para sentarmos à mesa do reino. Fomos feitos, eu dizia domingo passado a vocês, para o céu. Fomos criados para estar nessa mesa. Mas nós insistimos em comer a lavagem dos porcos. Nós insistimos em viver uma vida medíocre, cheia de pecado. E isso não é força do mal, porque o próprio Paulo joga na nossa cara que nem o diabo tem poder para nos afastar do amor de Deus. Só quem tem esse poder somos nós, quando trancamos o nosso coração à graça. Quando trancamos a nossa vida e vivemos na mesquinhez. Então que, a partir de hoje, nós possamos deixar ecoar na nossa cabeça, no nosso coração, nas nossas orações, a pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Para que nós não respondamos no concreto da vida que o que nos separa do amor de Deus é o nosso coração mesquinho. Sejamos então comensais da festa do Rei, da festa da vida, da festa da Eucaristia que Ele faz para nos alimentar e nos levar ao céu. Que assim seja. Amém.